Jesus mostrou a verdade sobre os ataques demoníacos. A revelação sobre a presença de demônios veio à tona quando ele curou um homem possuído. Diante deste feito, muitos começaram a ponderar se Jesus poderia ser o filho de Davi e o Messias esperado por Israel. No entanto, os fariseus não receberam bem essa possibilidade. Incomodados com a crescente simpatia das pessoas por Jesus, eles rapidamente acusaram-no de realizar o milagre através do poder de Belzebu, o líder dos demônios. Essa foi a primeira acusação direta de que Jesus estaria agindo sob influência demoníaca. Mateus capítulo 12, versículos 25 a 27. Ao perceber seus pensamentos, Jesus lhes respondeu: todo reino dividido contra si mesmo caminha para a ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma subsistirá. Se Satanás expulsa a si mesmo, ou seja, seus demônios, então está em conflito consigo mesmo. Como então seu reino pode perdurar? E se eu expulso demônios pelo poder de Belzebu, por quem os seus discípulos os expulsam? Assim eles serão os juízes desta questão. Os demônios são servos de seu líder, Satanás. Contudo, Jesus atuava expulsando demônios pela força do Espírito Santo. Enquanto esteve na terra, Jesus Cristo viveu inteiramente sob a influência do Espírito Santo. Ele era o Messias, preenchido pelo Espírito, conforme profetizado por Isaías. Assim ele afirmou para os fariseus: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já está entre vocês. Tal declaração deve ter abalado profundamente os fariseus. Eles se vangloriavam de sua erudição teológica, mas o reino de Deus já se manifestava diante deles, pois o rei estava em sua presença, e eles falharam em reconhecê-lo. Mateus capítulo 12, versículo 29 afirma: como alguém pode invadir a casa do valente e saquear seus pertences, se não o imobilizar primeiro? Só então poderá roubar sua casa. Ao contrário de estar aliado a Satanás, Jesus é seu adversário e vencedor. A parábola do homem valente ilustra isso. Satanás é o homem valente, e sua casa representa o território sob seu controle e autoridade. Jesus é o intruso que domina o homem valente, invade sua morada e toma seus pertences. Alguns escribas e fariseus se aproximaram e disseram: mestre, queremos um sinal que comprove tua autoridade. Jesus, porém, respondeu: esta geração que se desvia moralmente de Deus, busca um sinal, mas o único sinal que receberá é o do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem passará o mesmo tempo no coração da terra. No julgamento, os ninivitas se levantarão e condenarão esta geração, pois se arrependeram com a mensagem de Jonas. E agora, algo ainda mais grandioso que Jonas está entre vocês. A rainha do sul também se erguerá no julgamento contra esta geração e a condenará, pois ela viajou grandes distâncias para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora, algo ainda mais grandioso que Salomão está aqui. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, ele vaga por terras desérticas buscando repouso sem encontrá-lo. Ele então decide: retornarei à casa de onde vim. Ao retornar, encontra a casa vazia, limpa e organizada. Assim, ele busca 7 outros espíritos, ainda mais malévolos, e juntos ocupam a casa. Dessa forma, o estado final da pessoa é ainda pior do que o inicial. Esta é a situação desta geração rebelde. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 45. Os conceitos de limpeza e impureza são recorrentes na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Nesse contexto, certos itens são classificados como limpos, alimentos permitidos para consumo, ou impuros, objetos que não devem ser manuseados. A lógica é simples: interagir com o que é limpo mantém a pessoa em estado de pureza, mas ao entrar em contato com o impuro, é necessário um ritual de purificação. Os termos espíritos impuros e demônios são frequentemente usados na Bíblia, mas são a mesma coisa ou representam entidades distintas. Em Mateus capítulo 12, versículo 43, é mencionado que um espírito impuro pode habitar uma pessoa, o que na linguagem moderna chamamos de possessão. Mas seriam esses espíritos impuros os mesmos que demônios? A Bíblia sugere que sim. A única entidade que vemos possuindo humanos são os demônios. Eles não só possuem, mas também buscam causar dano, como no caso em Marcos capítulo 9, versículo 22, onde um demônio lança um jovem ao fogo, tentando tirar sua vida. Os termos espírito impuro e demônio parecem ser usados de maneira intercambiável no Novo Testamento, sem distinções claras entre eles. Marcos capítulo 1, versículo 27. Todos ficaram maravilhados e discutiam entre si, perguntando: que ensinamento é este? Com tamanha autoridade, ele até ordena os espíritos impuros e eles lhe obedecem. Muitos acreditam que espíritos impuros e demônios sejam reencarnações de indivíduos que, em vida, podem ter levado existências pecaminosas. Contudo, é claro que, conforme a Bíblia, os espíritos impuros não são almas de pessoas falecidas. Eis algumas razões para tal afirmação. Os seres humanos nunca são referidos simplesmente como espíritos. Embora se diga que os homens possuam um espírito ou alma, eles não são diretamente identificados como espíritos quando a palavra é usada de forma isolada. Todos os espíritos impuros são identificados como demônios
demônios. Estes demônios são, sem exceção, entidades impuras, profanas e malignas, destinadas a uma eternidade no inferno. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então, ele dirá àqueles à sua esquerda: Departem-se de mim, malditos, para o fogo eterno destinado ao diabo e seus anjos. Jesus inicia sua reflexão sobre demônios com uma observação ampla acerca de suas ações. Quando um espírito maligno deixa uma pessoa, ele vaga por terras desérticas em busca de repouso, mas não o encontra. O termo deixa indica que o demônio foi removido da pessoa, possivelmente por um exorcismo. É comum associar demônios a lugares áridos e desolados, considerando-os como seu habitat. Isaías capítulo 34, versículo 14. As feras do deserto se cruzarão com os lobos, e os bodes se comunicarão com seus semelhantes. A ave noturna ali se aninhará e encontrará um refúgio para descansar. O termo descanso sugere que mesmo que um demônio possa existir em uma forma desencarnada, sua natureza malévola é mais efetivamente manifestada quando encarnado. Apocalipse capítulo 18, versículo 2, aponta que a Babilônia é um desses lugares desolados, sendo o refúgio de todos os espíritos impuros. Com uma voz potente ele exclamou: A grande Babilônia caiu e está destinada à destruição, tornou-se refúgio de demônios, abrigo de todos os espíritos impuros e cárcere para cada ave impura e detestável. O demônio busca dominar completamente o indivíduo. O espírito impuro declara: Retornarei à casa de onde saí, referindo-se a ela como minha casa. Daí surge a terminologia possessão demoníaca. Os demônios são persistentes em sua tentativa de manter domínio sobre um ser humano. Ele retorna e traz consigo outros 7 espíritos ainda mais malévolos, e juntos habitam aquele lugar. Nas escrituras, o número 7 frequentemente simboliza totalidade, completude e perfeição. Isso pode indicar que, ao retornar, o demônio busca uma possessão total do indivíduo. A pessoa que precisa ser exorcizada deve aceitar o convite de Jesus, reconhecendo-o como o Messias, adentrando o reino dos céus e vivenciando uma transformação por meio de seu espírito. Um indivíduo purificado que não se integra ao reino torna-se mais vulnerável para os incessantes ataques do mundo demoníaco, que busca retomar seu domínio sobre ele. Esse indivíduo pode ser facilmente dominado novamente pelo demônio, agora acompanhado de outros 7 ainda mais malévolos. Nesse ponto, sua situação se agrava consideravelmente, estando completamente à mercê das forças malignas. Por outro lado, se essa pessoa verdadeiramente acolhe Jesus e seu reino em sua vida, então Satanás se afastará diante da presença divina no coração desse discípulo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, enfrentem o diabo com determinação e ele se afastará de vocês. 1 João capítulo 4, versículo 4. Vocês são de Deus e, por pertencerem a ele, já triunfaram sobre os emissários do anticristo, pois aquele que habita em vocês é mais poderoso do que aquele, Satanás, que está no mundo. Neste mundo, somos confrontados com uma decisão crucial. É prudente ser preenchido pelo Espírito Santo, pois o diabo não encontra repouso onde não há maldade a ser feita. Por isso, é essencial ter o Espírito de Jesus Cristo habitando em nós. A presença do Espírito de Jesus é o antídoto para tal adversidade. Não existe outra solução. Exorcizar um demônio de alguém carrega riscos, como Mateus capítulo 12, versículo 45 nos adverte. Sem a devida proteção espiritual, uma pessoa antes possuída pode acabar em uma situação ainda pior. Se você purifica sua vida, mas não a preenche com a palavra de Deus, Satanás e seus demônios tomarão posse, agravando sua condição. Não permita ser um alvo vulnerável para as investidas do maligno. De acordo com a demonologia cristã, que se dedica ao estudo dos demônios, a principal missão destas entidades é induzir os seres humanos ao pecado. Ao ceder ao pecado, nos distanciamos de Deus. Os demônios almejam esse afastamento, pois reconhecem que, sob a proteção divina, somos inatingíveis. Assim, quanto mais distantes estivermos da presença de Deus, mais vulneráveis nos tornamos em seus ataques. A Bíblia revela que, embora os espíritos malignos atuem em oposição a Deus, ele, em sua suprema soberania, pode optar por utilizá-los para cumprir seus propósitos divinos. Isso demonstra que Deus é o governante supremo de todo o universo. Mesmo que esses espíritos façam parte de uma hierarquia do mal sob a liderança de Satanás, eles não podem subverter totalmente a autoridade de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois não batalhamos contra seres humanos, mas contra governantes, autoridades e potestades que dominam esta era de trevas, contra forças espirituais malignas nas regiões celestiais. Deus não é o autor do mal, mas pode permitir que forças malignas, sob sua soberania, atuem conforme seu propósito divino. Jesus Cristo libertou indivíduos possuídos por espíritos malignos e conferiu a seus discípulos o poder de agir da mesma forma em seu nome. Para uma vida espiritualmente enriquecida, é essencial se submeter a Deus. Mas, o que significa submeter-se a Ele? No Novo Testamento, sempre que encontramos
usamos a palavra submeter, ela é derivada do termo grego upatasso, onde hupo significa sobe e tasso se refere a arranjar. Assim, upatasso engloba conceitos como obedecer, estar sob autoridade, submeter-se e ser obediente. Além disso, somos orientados a cultivar a humildade diante de Deus. A verdadeira obediência exige humildade, um ato de se render à autoridade de outrem. É mencionado que Deus se opõe ao orgulho, que é o antônimo da humildade, e à vaidade que alimenta tal orgulho. Para nosso crescimento espiritual, é vital optar por nos submeter a Deus, um processo que começa com a salvação e se perpetua em cada decisão que tomamos em sua direção. Deus não busca nossa obediência por ser autoritário, mas porque, como um pai amoroso, deseja o melhor para nós. A graça que experimentamos ao nos rendermos e nos submetermos a Ele em humildade é incomparável a qualquer coisa neste mundo. Qual é a atuação dos espíritos impuros? Nas Escrituras, há relatos de demônios levando indivíduos a se lançarem nas águas. São frequentemente retratados como entidades que buscam a ruína daqueles que possuem. Embora possuam poder, eles têm suas limitações. São compelidos a obedecer à voz de Deus e necessitam de sua permissão para agir. Não podem atuar autonomamente sendo criaturas que dependem de hospedeiros. Devem prestar contas ao único ser autossuficiente do universo, Deus. Eles têm a capacidade de possuir animais. Um exemplo bíblico é quando Deus autoriza a legião a entrar em uma manada de porcos. Os animais não estão imunes à influência de entidades espirituais, como evidenciado pelo episódio do jumento de Balaão, que percebe um anjo empunhando uma espada no caminho. Pessoas podem ser possuídas por espíritos impuros, e mesmo após serem libertadas, esses espíritos podem tentar retornar. A autoridade de Jesus é capaz de expulsar espíritos impuros. Eles se submetem à sua voz e reagem com temor diante dele. Quando Jesus indagou ao demônio qual é o seu nome, a resposta foi legião. Em contextos romanos, uma legião usualmente representava um contingente de 6.000 homens. Os demônios manifestaram suas intenções ao suplicar a Cristo que não os enviasse ao abismo, mas sim permitisse que habitassem em porcos. A supremacia de Cristo reside em impor sua vontade sobre a deles, um comando ao qual foram compelidos a acatar. Os demônios reconheciam claramente a identidade do Senhor Jesus. Em uma ocasião, um deles identificou Paulo e o ministério que ele conduzia junto a uma escrava. São entidades espirituais. Os demônios são espíritos sem forma física, desprovidos de qualquer materialidade. Eles residem no reino espiritual, e sua presença é percebida pelos transtornos que provocam. Existem variações em sua malevolência. A Bíblia menciona diferentes graus de maldade entre os demônios. Meramente livrar-se da atividade demoníaca em uma vida não é suficiente. O vazio resultante deve ser preenchido pelo Espírito Santo. A neutralidade não é uma opção. É essencial que não proporcionemos um ambiente propício para as influências demoníacas. A parábola mencionada ganha clareza em Mateus, capítulo 12, versículo 43, onde Jesus traça um paralelo entre a geração da época e o homem exorcizado. Ele destaca o risco de uma existência espiritualmente vazia. Quando um espírito maligno é expulso, o vazio resultante deve ser ocupado pelo Espírito Santo. Do contrário, o indivíduo fica exposto a ataques demoníacos ainda mais intensos. Esta mensagem é particularmente relevante para aqueles que, por falta de discernimento espiritual, não reconhecem Jesus como Salvador. Ao rejeitá-lo, essas pessoas se limitam a rituais e cerimônias desprovidos de significado, tornando-se ainda mais suscetíveis às artimanhas de Satanás. Os demônios atuam como emissários de Satanás, executando sua vontade. Ele é frequentemente referido como o líder supremo dessas entidades malignas. A determinação de Jesus em proclamar a verdade deve ter impressionado até mesmo Mateus. Em um único dia, ele desafiou os líderes religiosos por sua incessante demanda por sinais e, posteriormente, compartilhou com uma vasta multidão conceitos inovadores sobre o reino de Deus. Mateus deve ter percebido em Jesus um líder que não apenas pregava com profunda convicção e autoridade, mas que também se expressava de maneira que somente aqueles genuinamente em busca da verdade poderiam discernir sua essência. Ele compreendeu que Jesus era o tipo de líder que, em vez de simplesmente agradar, transmitia o que era essencial para o crescimento pessoal e coletivo. Enquanto alguns acolhiam avidamente suas palavras, outros se mostravam insensíveis a elas.